Eu vou passar logo a palavra para o Dr. Bruno, para que ele possa fazer a sua apresentação, e, na sequência, o Dr. James trará também algumas palavras para nós. Obrigado, Maurício. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Vou falar sobre criptomoeda, falar um pouquinho sobre criptomoeda e insolvência do devedor empresário e dividir aqui essa minha breve exposição em duas partes. Na primeira, falar sobre o significado de criptomoeda e, na segunda, tratar especificamente da insolvência. De um devedor empresário que detenha nos seus ativos criptomoeda e 2, da eventual insolvência do que se chama na prática de uma casa de exchange. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Bom, significa criptomoeda, rapidamente, foi idealizada em 1992 pelo movimento criptoanárquico com 2 objetivos: retirar do Estado o controle da emissão de moeda e acabar com a dependência das instituições financeiras para movimentar moeda. Ou seja, a ideia desses criptoanárquicos era a de se desvincularem completamente do Estado no que diz respeito à emissão e à circulação de moeda. Em 2008, o Bitcoin foi concebido, foi publicado na internet um artigo escrito por Satoshi Nakamoto. Não se sabe se Satoshi Nakamoto era uma pessoa, se realmente tinha esse nome, se era um grupo de pessoas. Dizem que era um grupo de pessoas e que uma já faleceu. Enfim, o fato é que nesse artigo publicado em 2008 está lá o Bitcoin descrito. E a partir do Bitcoin, várias outras criptomoedas foram sendo inventadas. Então, assim, o tema é realmente bem recente. Significado: na prática, o Bitcoin é tanto uma moeda virtual quanto um sistema de pagamentos e também uma unidade monetária. Então, por exemplo, enquanto moeda virtual, você pode vender um carro, ao invés de por real, ou por dólar, ou por euro, receber em Bitcoin. E o exemplo de unidade monetária, um Bitcoin, pela cotação oficial do dia 19 de maio, valia 7.972 dólares. Pela nossa legislação aqui no Brasil, não é o Bitcoin uma moeda fiduciária estatal, também evidentemente não é escritural, não é um valor mobiliário e não é sistema de pagamento. Pela nossa legislação, entendo que seja nada mais do que um bem incorpóreo, ponto. Essa é a natureza jurídica do Bitcoin, que pode ser objeto, portanto, de permuta por outros bens. Você entrega esse bem incorpóreo e recebe um carro, por exemplo, ou de venda a essas casas de exchange. Essa é a maneira de você trocar um Bitcoin por real, ou por dólar, ou por alguma outra moeda. Só citar aqui rapidamente uns exemplos das principais criptomoedas existentes, além do Bitcoin: o Ether, o Litecoin, Stellar, Ripple e o Cardano. Aqui eu vou focar no Bitcoin por ser justamente a pioneira, a maior e a mais valiosa, mas saibam que o funcionamento das demais é parecido, de modo que, se vocês entenderem, conseguirem entender aí, se eu conseguir explicar, melhor dizendo, o básico do Bitcoin, conseguirão entender como é que funcionam as demais. Como o Dr. Danilo já expôs, a tecnologia utilizada nas transações de Bitcoin é de blockchain. O objetivo dessa tecnologia de blockchain, de novo, é viabilizar as transações de forma descentralizada e com extrema segurança. Hoje, se, por exemplo, eu quiser transferir R$1.000 para o Maurício, eu peço ao meu banco Itaú que deposite lá R$1.000 na conta do banco Bradesco no Itaú. Ou seja, tem esses bancos como intermediário e tem o Banco Central supervisionando isso tudo. Essa tecnologia de blockchain, peer-to-peer, ou seja, ponta a ponta, ou seja, diretamente de um computador para o outro, permite que uma transação, o envio de um bem seja realizado sem a presença do Estado e de nenhum outro intermediário. De maneira bem resumida, como funciona uma transação de Bitcoin? A transação é assinada eletronicamente pelo vendedor. Essa transação recebe o que se chama de hash. Ela vai para um pool, que é como se fosse uma caixa que contém várias transações. Um sujeito que a prática chama de minerador pega uma transação desse pool, dessa caixa, resolve um problema matemático e atesta a validade dessa transação.
informa a todos os demais computadores, a todos os demais participantes dessa rede de Bitcoin que aquela transação está validada. Essa transação passa a ser inserida num bloco e esse bloco passa a ser anexado a um bloco pré-existente relativo à anterior transação com aquele Bitcoin, formando assim uma cadeia de blocos, ou em inglês, um blockchain. É assim que funciona, assim, de maneira resumida, uma transação, um envio de uma moeda de Bitcoin mediante com o uso dessa tecnologia do blockchain. Existem basicamente duas maneiras de se comprar um Bitcoin, ou diretamente entre duas pessoas. Se eu comprar um carro aqui do Maurício, eu posso, no sistema do Bitcoin, escrever o endereço dele, que é como se fosse um endereço de e-mail. Ele tem um endereço que é um código que, enfim, só ele sabe que aquele código é dele, mas aí, claro, que no momento que ele me fala que aquele código dele, eu também fico sabendo. Só que eu consigo fazer essa transferência diretamente para ele. Ou posso fazer uma compra e uma venda de Bitcoin através dessas exchanges sobre as quais eu vou falar agora. O crescimento do Bitcoin deu ensejo à criação de vários serviços relacionados, cursos, etc., sendo o principal deles essas que se chamam de exchanges houses, enfim, que nada mais são do que pessoas jurídicas limitadas, se vocês, enfim, tiverem a oportunidade de pesquisar, mercado de Bitcoin, serviços digitais limitados, etc., cuja função é entregar a moeda fiduciária estatal, R$1, por exemplo, ao seu cliente, em troca de Bitcoin, e realizar as compras e vendas no âmbito da própria plataforma, do próprio sistema de cada corretora. Então, só para tentar esclarecer, portanto, de duas uma, ou eu, Bruno, entro lá na própria rede Bitcoin e envio Bitcoin para o Maurício, ou eu me cadastro perante uma dessas pessoas jurídicas e troco o Bitcoin por real, por dólar, enfim, e tenho como se fosse um entre aspas, mercado secundário no âmbito de cada uma dessas pessoas jurídicas. O que, né, enfim, só para reforçar isso que eu acabei de te explicar, portanto, as prestações e as contraprestações no âmbito dessas exchanges são internas entre o cliente e a exchange, a corretora. Nesse caso, nessas hipóteses, aquela tal cadeia de blockchain não é alterada, e o grande risco jurídico aqui é o inadimplemento da exchange perante o cliente. Por exemplo, então, se eu vendi lá o meu carro para o Maurício fez uma transferência de Bitcoin para mim na rede de Bitcoin, eu procuro uma dessas exchanges para trocar o Bitcoin por euro, por exemplo, entrego o meu Bitcoin para ela, eletronicamente, evidentemente, e ela não me entrega os euros. Enfim, ela fica aí inadimplente, não cumpre com sua obrigação. Então, enfim, basicamente é assim que funciona a criptomoeda, através do Bitcoin. E as duas hipóteses que eu queria mencionar de insolvência, reiterando, são do devedor empresário que tenha Bitcoins ou uma outra criptomoeda dentre os seus ativos, e uma insolvência da própria exchange. Alguns problemas aqui, ou, enfim, alguns aspectos, na minha opinião, relevantes. Primeiro, de respeito à arrecadação da criptomoeda. Fazendo parênteses, enfim, desculpem pela obviedade, mas como todo mundo sabe aqui, a sentença que decreta a falência acarreta a dissolução da sociedade. O processo de falência serve para arrecadar os bens e liquidá-los. Terminado o processo de falência, ou seja, terminada a liquidação, é realizada a extinção da pessoa jurídica do devedor. São essas três etapas. Sentença decretou a falência, vamos à arrecadação e liquidação dos bens no âmbito do processo de falência. Como identificar o criptoativo? Como saber que aquele devedor tem Bitcoin na sua carteira de ativos, dentre os seus ativos? É algo, a princípio, difícil, porque essa operação, toda a transação de Bitcoin, inclusive perante a corretora, é realizada de maneira sigilosa. Então, existem, enfim, basicamente duas maneiras. A primeira é voluntariamente o devedor informar em juízo que tem aqueles ativos, inclusive essa é uma obrigação dele, sob pena de incorrer na prática de um crime falimentar, né? Como aqui também todo mundo sabe, todo devedor tem que informar todos os bens que tem. Se ele omitir algum,
de maneira proposital, ele pode incorrer num crime falimentar, tipificado no 168, parágrafo 1º, inciso 2 e parágrafo 2º. Com relação a como arrecadar na prática, muito bem, o devedor informou o juízo no âmbito de uma falência, ok, tenho aqui 10 bitcoins. Como a gente vai arrecadar isso? Na minha opinião, esse não é algo simples de se fazer, mas ele precisa informar ao juízo, e se ele não o fizer, a alternativa é o juízo obrigar todas aquelas exchanges a informarem todas as transações de todos os seus clientes, enfim, contactar todas as instituições financeiras para, de alguma forma, tentar descobrir se aquele devedor possui, é proprietário de algum Bitcoin. E uma outra questão é se o artigo 119, inciso 5, vale para o mercado de criptomoeda. Só para lembrar, o 119, inciso 5, determina que, tratando-se de coisas vendidas a termos, que tenham cotação em bolsa ou mercado e não se executando o contrato pela efetiva entrega daquelas e o pagamento do preço, prestar-se-á a diferença entre a cotação do dia do contrato e da época da liquidação em bolsa ou mercado. Na minha opinião, não se aplica. Primeiro, porque Bitcoin não é coisa. E segundo, porque a gente não está lidando com algum mercado regulado ou reconhecido, pelo menos, pelo Conselho Monetário Nacional aqui no Brasil. Com relação à liquidação, um outro aspecto importante, como a gente também sabe, a grande diferença da falência para a recuperação judicial. Na recuperação judicial, os administradores continuam na condução dos negócios, ao passo que na falência, em razão da decretação da falência, o administrador judicial passa a gerir tudo. A AJ é o administrador judicial que vai decidir o momento de liquidar os bitcoins, ou seja, de vender os bitcoins, de transformar aquilo em real. E se couber realmente ao administrador judicial, e o timing para fazer isso? Ele tem que segurar um pouco a posição, espera um pouquinho para vender, se ele acha que vai valorizar, acha que não vai, ele acha que vai valorizar, mas ele não valoriza, aquilo vira pó, ele pode ser responsabilizado, enfim, são assuntos, são questões que merecem maior reflexão. Eu tive a oportunidade de ler um artigo escrito por um russo e um artigo escrito por uma australiana sobre insolvências relacionadas à criptomoeda, tanto na Rússia quanto no Japão. E nesses dois casos, essa foi uma das grandes dificuldades enfrentadas, né? Os respectivos administradores judiciais, os respectivos trustees, em que momento eles deveriam, enfim, liquidar, transformar aquele Bitcoin em cash, ou seja, procurar uma casa de exchange e trocar o Bitcoin por dólar. E, além disso, também existe uma dificuldade na execução de criptoativos representativos, porque aqui, até agora, a gente está falando, enfim, de Bitcoin, da moeda, mas pode ser que aquele criptoativo, que aquela moeda tenha um vínculo com algum outro contrato. Enfim, se a gente souber quem é o devedor, fica fácil, só aplicar as regras de direito internacional privado acerca de uma ação contra o devedor, saber em que país se ajuiza e tudo mais. Agora, se não souber quem é a pessoa do devedor, existe um alto risco de simplesmente não se conseguir executar. Acredito que o empresário que tem a criptomoeda também, se impetra a recuperação judicial, também tem a obrigação de informar essa posição em juízo. Com relação às dispositivos sobre recuperação judicial, é preciso que ele tenha zelo no que ele transacionar, no que ele operar Bitcoin. Lembrando que uma das hipóteses legais de sua destituição como administrador de uma sociedade de recuperação judicial é a prática de despesa injustificada ou descapitalização excessiva da sociedade. E não acho que ele deva pedir autorização judicial para operar Bitcoin, porque a autorização judicial, também como acho que todo mundo aqui sabe, certamente sabe, só se aplica à venda de ativo não circulante, e não no caso do Bitcoin, que não é ativo não circulante. Só para finalizar, com relação à insolvência dessas casas de exchanges, ou seja, dessas pessoas jurídicas cuja função é trocar dólar ou real por Bitcoin, o passivo, com relação à verificação, eu queria botar 3 aspectos rapidamente, já estou finalizando, Maurício. Com relação à verificação dos créditos, ou seja, do passivo, quem for credor de dinheiro, ou seja, entregou um Bitcoin para uma exchange, a exchange precisa lhe entregar real. É fácil, você tem um crédito de dinheiro em real, beleza, é fácil de verificar. Agora, se você entregou um real, se você entregou
10 mil reais para a exchange para ela lhe entregar Bitcoin de volta, aí fica mais difícil. Qual é a solução? É converter o seu crédito de Bitcoin em indenização por perdas e danos? Enfim, é mais um tema a se pensar. Acredito que seja assim possível essas casas de Bitcoin, de exchange, essas pessoas jurídicas impetrarem recuperação judicial. Em regra, são sim sociedades empresárias e que, enfim, desde que pratiquem a atividade há mais de 2 anos e preencham os demais requisitos da lei. Agora, o que eu acho muito importante, talvez assim, mais do que em regra acontece nas demais recuperações judiciais, é que o fato de que deve ser dada máxima publicidade ao público acerca da recuperação judicial, para que potenciais clientes dessas exchanges estejam atentos, enfim, alertados de que aquela exchange passa por dificuldade, pode ser que ele deposite um dinheiro e não receba o Bitcoin dele e tenha que converter aquele crédito de Bitcoin em perdas e danos. E com relação à falência, também é parecido com o que eu falei, algo parecido com o que eu falei sobre um devedor que tem criptomoeda em seus ativos. O administrador judicial vai precisar ser muito especializado para poder manusear o sistema, para poder manusear a rede. De novo, na falência aqui no Brasil, o devedor é afastado da condução dos negócios. Então, imagina, em tese, o administrador judicial é que vai ser o responsável por receber as ordens de compra e venda de Bitcoin, que é um cenário difícil de se supor, mas, enfim, na teoria seria isso. Então, é mais um aspecto que, na prática, teremos que decidir como fazer. E acho que, para finalizar aqui, só mencionar o artigo 193 da lei, muitas vezes esquecido, com relação, enfim, discussão é se esse artigo se aplicaria também à falência de uma casa de exchange. Na minha opinião, não se aplicaria porque, enfim, dada a ausência de reconhecimento pelo Conselho Monetário Nacional dessas casas de exchanges como integrantes do sistema de pagamentos brasileiro. Desculpe ter falado meio rápido aí, por causa do tempo adiantado. Mas, enfim, estou à disposição. Obrigado.